O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu estiver indo preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Todos: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Todos: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras, ainda dentro desse tempo pascal, seguem colocando mediante as nossas considerações textos da vida dos primeiros cristãos, pelos quais viviam unidos em um só coração, em uma só alma, voltados para Deus. Também pelos quais eles se ajudavam mutuamente. A partir destas leituras de hoje, eu gostaria de dividir a minha reflexão em 3 momentos. Primeiro momento: temos uma igreja que está dando respostas às inquietudes de hoje. Me impressiona muito o modo em que a primeira comunidade cristã resolvia os seus conflitos. Conflitos estes que iam sucedendo-se em seu seio, em seu meio. Eu devo imaginar que não deve ter sido fácil o começo, apesar da força da presença do Espírito Santo. Não foi fácil para os apóstolos, os discípulos se organizarem. Mas, sem dúvida nenhuma, foi crescendo o número de fiéis, o número de membros, e, obviamente, os problemas começaram a acontecer. Onde temos pessoas que participam
número de pessoas, começam também a aparecer os problemas. O livro do Atos dos Apóstolos, na primeira leitura de hoje, nos dá para nós, nos conta alguns episódios, eu diria, problemáticos, como o receio que existe entre os cristãos procedentes do judaísmo, mas também daqueles que vinham dos gentios, como os gregos, nesse caso. Entre Pedro e Paulo, esses dois grandes apóstolos, Pedro voltado para a evangelização judaica e Paulo voltado para a evangelização dos gentios, de outras nações, resolveram então sentar, e assim criou-se o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. Concílio este que tinha o objetivo de resolver o conflito. Conflito esse que nós também vemos na primeira leitura. O diálogo entre eles e ao mesmo tempo ter a tolerância entre uns para com os outros, chegando assim, sem dúvida nenhuma, a um consenso espiritual, mediante as divergências que existiam entre eles. Obviamente aí é uma questão cultural também, a divergência na cultura entre os povos. Na primeira leitura de hoje, os discípulos de língua grega se queixavam de suas viúvas que não são atendidas com o suprimento diário como os de língua hebraica. Está claro que os problemas surgem por si mesmos. Isso é óbvio, como consequência também desse crescimento de membros e de fiéis ao cristianismo. Aonde não tem problema, significa que não há vida, gente? Então, os problemas são bons ter. A gente acha que não é bom, mas é bom ter, porque significa sinal de vida, de vida, porque nós, muitas vezes, nós acabamos ficando acomodados, ou até mesmo não damos tanta importância, mas nós não podemos, nós temos que tentar juntos resolver. Não é mal que em si haja os problemas, pois eles existem. Nós teremos que ter a boa vontade de poder superá-los, todos eles que vão acontecer. As dificuldades nunca devem fazer-nos perder a esperança, como não fez perder a esperança desses primeiros cristãos, de línguas diferentes, culturas diferentes, mas juntos no concílio de Jerusalém tentaram resolver a questão. E muitas vezes isso também ocorre na igreja dos nossos dias. Nós sabemos que há muitas mudanças que estão acontecendo nesse mundo, e eu diria uma mudança de forma bastante acelerada, que às vezes nós não conseguimos nem processá-las direito, e estão acontecendo. Essa nova cultura da informatização e tantos outros meios de comunicação nos coloca a cada dia, eu diria, em grandes desafios, em muitos desafios. E obviamente a igreja não pode dar costas a esses problemas. A igreja precisa dialogar, ela precisa deparar com essa situação. Muita gente fala assim: a igreja é muito devagar, padre, tem que resolver as questões com mais. Mas a igreja, eu diria que ela é prudente.
ser devagar, mas ela é prudente, porque ela quer dar uma resposta certa a esses novos desafios. Quando nós vemos os casamentos de segunda união, por exemplo, será que as pessoas não têm direito de ser felizes? Claro que tem. Precisamos dialogar, precisamos ver. A questão dos casais homoafetivos. Muitos estão adotando seus filhos e pedem às vezes o batismo da igreja, e daí nós vamos negar o batismo dessas crianças? Não podemos. Temos que acolher essas crianças, são filhos de Deus. A célula tronco e tantos temas atuais que a igreja não pode dar as costas. Eis aí o grande desafio. Por isso a igreja é prudente. E o nosso querido Papa Francisco, com o seu jeito humilde de ser, caridoso de ser, aos poucos ele vai abordando. Aos poucos eles vão determinando o que é melhor para nós, como filhos e filhas de Deus. A igreja não quer excluir ninguém. A igreja de modo nenhum quer excluir ninguém. Pelo contrário, a igreja tem que ser sinal e presença de vida. E por isso que os problemas são bons, porque nós temos que encará-los, nós temos que enfrentá-los, nós temos que tentar resolver no diálogo, no concílio, como se for necessário. O segundo momento que eu gostaria de destacar é a vocação de serviço na comunidade. Veio convocar um grupo de discípulos e comunicaram a sua decisão. Escolham 7 homens de boa fama, de conceito, moral, pessoas boas, de caráter bom, benevolentes, cheios de espírito de sabedoria, para que possam assumir a missão de atender às necessidades da nossa comunidade. Aí surge o ministério do diaconato, cuja missão indica, na palavra etimológica, diaconia, serviço, estar a serviço da comunidade. Então o diácono é aquele que está a serviço da comunidade, porque os apóstolos perceberam que, como começou a crescer a devoção no ressuscitado em Jesus Cristo, obviamente teríamos que organizar as coisas nessa comunidade. Alguns vão enfatizar a palavra de Deus, outros vão trabalhar na parte litúrgica, outros vão trabalhar na organização do templo, da capela, outros vão fazer o convite às famílias a virem participar. Então cada um começou a ter a sua função, como a igreja de hoje faz. A igreja, nós temos o padre, que apesar de ele ser o administrador de tudo, mas ele precisa da comunidade para que a igreja possa acontecer. Ele precisa de uma equipe de ministros para que possa me ajudar, me auxiliar. Ele precisa de pessoas que saibam tocar para animar a nossa liturgia. A igreja precisa de comentaristas, de leitores. Inclusive hoje, depois da missa, alguém vai ficar responsável. Vou falar para o Pivato pegar essa folhinha e já faço o convite já. Quem quer fazer parte do Ministério de Leitores, que gosta de ler direitinho, Então vai colocar aqui seu nome, seu telefone, seu e-mail nesta missa, que gosta de participar desta missa das 11 horas, para que a gente possa fazer uma escala, para que todos possam participar. Isso é comunidade, é estar a serviço da comunidade. Obviamente que hoje a dimensão do diaconato, ela faz parte também dos 3 ministérios ordenados: diácono, padre e bispo. Esses são os 3 ministérios ordenados. As demais coisas são títulos. Minia, vamos supor, monsenhor é título, cônego
título, né? Como chama? Os cardeais é título, né? Arcebispo não. Arcebispo é bispo, né? Então, esses três são parte da hierarquia: o diácono, padre e bispo. Todos são ordenados, todos recebem a bênção de Deus, a força do Espírito Santo pelas mãos daquele que está sendo ordenado, aquele que está ordenando, ou seja, o ordenante, que é o bispo nesse caso. Então o diácono passa a fazer parte desta função ministerial, pela qual ele também pode celebrar a palavra de Deus, mas não pode consagrar, né? É uma diferença. O padre, ele pode consagrar, o diácono já não. Ele pode proclamar a palavra, ele pode fazer uma homilia, né? Ele pode dar a comunhão, mas não pode consagrar, não pode atender às confissões. Isso é função do padre, né? No ministério sacerdotal. Consagrar, atender à confissão é o padre. O diácono pode fazer o batismo? Pode celebrar o batismo, porque a igreja permite. O diácono pode fazer o casamento? Pode fazer o casamento. O padre também pode, né? Então, desde o Concílio Vaticano II, foi aprovada a ordenação de diáconos, inclusive permanentes, que são homens casados, como nós temos aqui o diácono Décio. É casado, tem sua esposa, tem 3 filhos, né? E exerce a função ministerial do diaconato. Ele pode ter seu dia ordenado padre a partir do instante que a esposa falecer. Aí ele pode. Caso contrário, se os filhos permitirem. Porque hoje, para ser diácono permanente, tem que ter autorização da mulher, viu, gente? Você sabia disso? Tem que ter autorização da esposa. A esposa tem que assinar um compromisso para que o marido seja diácono. Vamos supor que eu convide o privado para ser diácono. A esposa dele tem que assinar um compromisso, tem que estar de acordo com que a maior parte do tempo o privado vai ter que ficar a serviço da comunidade. E ela não vai poder reclamar. O padre vai dar atenção para ele, vai dar trabalho para ele, e ela não vai poder reclamar. Ela tem que aceitar. Então tem que ter um comum acordo também, se vocês não sabem disso, hoje vocês estão sabendo, né? Mas tem que ter esse comum acordo. Para o diácono Décio ter sido ordenado, a Marilene, sem dúvida nenhuma, assinou uma cartinha dizendo que ela aprovava esse compromisso do esposo e deixava-o livre para que assim o pudesse fazer. Então vocês vejam a importância do diaconato, né? Os discípulos, de certa forma, foram preparando essas pessoas diante das necessidades da comunidade, e aí, obviamente, ao longo dessa história da igreja, né, ela foi se adaptando aos novos tempos, sem perder, sem dúvida nenhuma, a essência da fé. E o terceiro e último momento que eu quero firmar nesse momento é Jesus se mostrando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em nossa vida nós nos encontramos com muitos caminhos. Uns se empenham em caminhar por terras pantanosas. Infelizmente, ainda que seja em pleno dia, ainda que nós tenhamos esta luz maior que é o sol, que ilumina todos, mas muitas pessoas ainda preferem caminhar em terras pantanosas. E obviamente o caminho se torna muito mais difícil em avançar, eu diria quase impossível, porque não há um solo firme, não há um solo onde a pessoa possa pisar firme, aonde as suas forças diminuam, porque alguém aqui já caminhou em solo pantanoso? Alguém já fez trilha aqui? É horrível, eu já fiz.
Entendeu? É horrível você pisar naquele solo e você tem que ter força para erguer, para continuar a sua caminhada. Não é assim? Então nós precisamos de um solo firme, né? Aquele que caminha por sendas firmes, com bom alicerce, com o cimento, hoje tudo cimentado, né? Se torna muito mais fácil, né? Mesmo que seja à noite, mesmo que nós tenhamos no escuro, nós vamos caminhar com mais segurança, sem dúvida nenhuma. E Jesus hoje nos diz qual é o verdadeiro caminho. E qual é o verdadeiro caminho? É Ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Com essas palavras, Jesus se culmina aqui toda uma catequese sobre o caminho. Acho que não é preciso falar muita coisa sobre o caminho, né? E nesse período da Páscoa, nós vemos que Jesus se tornou esta água viva, com o diálogo com a samaritana, depois com a luz cura o cego do nascimento, depois ele se torna o pão da vida, a multiplicação dos pães, dos peixes, depois ele afirma ser o bom pastor, e hoje ele nos mostra para nós o caminho que nós devemos seguir, Ele mesmo, né? Hoje nós queremos dar conta de que Jesus quer nos dizer: só com Ele, só por Ele, nós poderemos conseguir a vida que nós buscamos. Porque é preciso nós nos deixarmos ser guiados por Ele. É Ele que vai nos guiar. É Ele que vai determinar para nós o caminho que devemos seguir. É Ele esse nosso sol maior. É esse caminho que nós cristãos, dentro da comunidade, queremos viver. Jesus, vivo e ressuscitado, na qual todos nós somos chamados a viver a nossa vocação e estar a serviço desta igreja aqui de Santo Antônio, na aldeia da Serra. Hoje mesmo, antes de começar a missa, eu fiquei feliz, com a apresentação que a Norma fez de uma pessoa. Padre, essa pessoa é fulano de tal, quer vir trabalhar conosco. Fiquei muito feliz. Como também fiquei feliz quando eu entrei em oração procurando uma pessoa. Eu dizia até isso hoje na capela. Eu estava muito assim incomodado, porque a terceira idade da nossa comunidade paroquial são poucas senhoras que participam, e eu gostaria que muitas que estão aqui possam ouvir isso e tenham o desejo de voltar a participar, ou então inicie a participar, Aqui temos uma querida que participa conosco da terceira idade, e sem dúvida nenhuma eu fiquei pensando quem colocar para que a gente pudesse fazer com que essa pastoral caminhasse. Dona Jamile já está com a sua idade limitada. Aí eu falei: Dona Jamile, vamos rezar. E comecei a rezar. Um belo dia, uma pessoa veio: Padre, eu quero me confessar. Fui atender a pessoa em confissão. E nessa confissão, o Espírito Santo falou assim no meu coração: é essa pessoa. É essa pessoa. E eu ficava assim: meu Deus, será que é mesmo que é essa pessoa? E aí eu falei no final da nossa confissão: olha, eu tenho um convite para falar para você. Você não gostaria de coordenar a terceira idade da nossa paróquia, o grupo, do acolher da nossa paróquia? Ela só faltou me abraçar e beijar, mas ela chorava. Ela falou: Padre, eu estou encantada. Eu queria fazer tanto trabalho nessa comunidade. E olha, chegou o momento. Foi ou não foi o Espírito Santo? É Ele que vai mostrando. É Ele que vai indicando para nós o caminho que nós devemos seguir. E hoje a pessoa já está fazendo parte, já está organizando, Dona Ana? A Dona Ana não teve na última manhã que eu apresentei ela, Ela só estava no médico. Então,
a pessoa já está trabalhando, já está organizando. Olha que graça. E assim é a comunidade. Nós temos que estar atentos a essa ação do Espírito Santo. Então aqui, nesta comunidade, se tem pessoas que têm o desejo de fazer alguma coisa, me procura, que eu vou encaminhar sim, pode ter certeza. E nós temos aqui a lista dos leitores. Quem quiser fazer depois a leitura, participar aqui conosco, dá o nome e depois a gente vai incluir uma escala. Não é todo domingo, mas a gente vai ter uma escalinha para que todos possam participar desse momento. Tá bem? Então vamos ficar todos em pé.